Agora você vai ter acesso a um dos conteúdos que eu entrego no meu curso totalmente completo, onde eu ensino todas as estratégias. Então deixa o teu gostei no vídeo e inscreva-se no canal, porque aqui você tem muito conteúdo de alta qualidade para você ganhar dinheiro trabalhando na internet. Então, qual é o conteúdo de uma forma bem clara, passo a passo? Existem três fontes de renda que vai transformar a sua vida. E eu não estou falando aqui de conhecimento empírico. Conhecimento empírico é algo que eu não fiz, é algo que eu não testei. Eu estou falando de três coisas que, além de eu já ter feito muito, foi o que naquela época, para mim, permitiu em um ano bater o resultado que eu bati. E quais foram as três fontes de renda? O que é que eu busquei? Ponto um, não pode faltar renda fixa. Então, quando naquele ano eu fiquei prestando serviços, é porque eu precisava pelo menos comer, manter o básico. Então, ponto um, eu tinha os trabalhos de fixo naquele ano, mas todos os trabalhos, é isso que você tem que entender. Quando eu saí do escritório, todos estavam no marketing, porque antes eu tinha trabalhos em coisas diferentes. Arquitetura, não estou aprendendo de marketing. Então, quando eu escolhi fazer renda fixa com marketing, eu fui para clientes que tinham uma dificuldade. Eu fui prestar serviço em coisas que eu já era bom, em coisas que eu já tinha tido resultado. E eu prestei serviço nisso. E eu fui me desenvolvendo e eu aprendi muitas coisas com esses clientes, mas estava na mesma área. Quando eu ia para a arquitetura, nada que eu aprendia estava servindo. Quando eu coloquei uma renda fixa, pá, mesma área, estava crescendo. Então, quando eu digo que se você consegue um trabalho de gestor de tráfego, dois, é porque se a renda fixa está no marketing digital, você vai aprender muito com a renda fixa. Então, só estou falando da primeira ainda, mas você vai crescer muito em conhecimento e vai ver que o seu resultado vai ser cada vez maior. Agora, bora levar em consideração se você tem uma renda fixa, SLT, é algo seguro e não quer mudar. Não quer mudar, que algumas pessoas não vão querer e tá tudo bem, porque não é todo mundo que vai fazer a loucura que eu fiz de abrir mão e buscar uma nova renda fixa. Eu poderia ter continuado nas antigas, mas eu abri mão porque eu queria fazer dar certo. Se você tem algo que é seguro, você tem que garantir as outras duas rendas. Quais são as outras? Depois da renda fixa, você tem que ter renda variável. Tem que ter um trabalho que coloca mais dinheiro no seu bolso. Eu não estou falando do marketing digital, não. É um trabalho pontual. Talvez no final de semana, vender picolé, não sei o quê. Mas 2 dias, para quem empreende, já gera mais dinheiro do que naquele fixo. Então, por que o fixo? Fixo é para segurança. O variável é para você fazer dinheiro, porque você vai precisar fazer o motor girar. Dinheiro faz mais dinheiro. Então, variável, não importa como você consegue fazer renda extra, mas tem que fazer. Eu, quando estava buscando naquele ano, escutava muito as pessoas falando de afiliado. Eu não fiz nesse ano afiliado, eu fiz depois. Eu escutava as pessoas falando de vender roupa, eu não fiz. Fazer Uber, eu não fiz. Um monte de coisas eu não fiz. Eu busquei, e é o que você precisa, qual é o conhecimento que eu tenho, que eu consigo fazer um trabalho para alguém ganhar um variável. E naquela época, quando eu fazia um variável, às vezes era edição de vídeo, às vezes era uma copy, às vezes era um variável pontual de arquitetura, porque eu já tinha abrido mão do escritório, mas se a pessoa queria fazer um projeto que eu ia receber um valor bom do projeto, era um variável que compensava, porque ia ser pontual e ia acabar rápido. Então, eu buscava variável no que eu precisava, mas sem ter o comprometimento de passar um mês para ganhar um pouquinho de nada. Porque o comprometimento é na renda fixa. Variável eu tenho que botar dinheiro rápido. No mesmo dia é o ideal. Não consegue no mesmo dia, 7 dias, 15 dias, um mês, o que seja. O melhor de variável é que seja rápido. Quando eu falo um mês, é porque tem pessoas que o variável que ela está fazendo é no marketing. Exemplo prático.
Tem pessoas que trabalham como CLT em outra coisa, e o variável é que elas começaram a prestar serviço de tráfego, são gestores, gestoras, e aí, por estar sendo gestora na hora vaga, então ela já está começando a estudar mais. Ela não saiu do outro, ela vai ganhar um valor ali por mês, e está tudo bem. Mas fez o seu variável, tem que fazer. Qual é a terceira renda? É aqui que muda a sua vida. Ah, é, só as outras duas. Só é para crescimento rapidinho aqui e ali. Mas o que muda é aqui, é a escalável. É o que você está estudando. É marketing digital. A renda em escala. Coloca na sua mente, porque eu errei nisso. É um produto, é uma estratégia até ter resultado. Aécio, eu decidi que eu quero fazer como afiliado. É um produto como afiliado. Aécio, eu decidi que eu vou ensinar um outro curso. Se você já ensinava, vai mudar, entenda que tem que escolher uma coisa que você não mude mais, porque mesmo ensinando, tem que ser um único. Porque eu ensinava um monte de coisa, e quando eu ensinava um monte de coisa, eu não conseguia escala em nada. Mas quando eu foquei no meu escalável, ó, a renda fixa, eu já estava prestando serviço. O variável fazia coisas pontuais. E o meu escalável era meu produto. Naquela época, era o meu produto. Por quê? Porque eu já tinha alunos, já era mais fácil. Então, eu foquei nisso. Quando eu não consegui mais no meu produto, eu já tinha feito mais de 7 dígitos no meu produto. E quando eu vi que seria agora melhor fazer como afiliado, eu tomei a decisão de começar a aplicar como afiliado. Então, diferente, cada pessoa tem o seu processo. Enquanto que alguns querem fazer como afiliado para não trabalhar, eu quis fazer como afiliado quando eu quis aumentar o meu resultado. Por quê? Porque quem é produtor tem um trabalho muito grande. É produto, é suporte, é a estrutura, é o anúncio, é muita coisa mesmo. E como afiliado, você tem uma carga menor. Agora, quando eu comecei com a estrutura que eu tinha como produtor, replicar aquilo como afiliado, aí em produtos que eu tinha 50% de comissão, eu já ficava com bom resultado. Alguns eu ficava com prejuízo. Aí eu determinei, ó, para vender como afiliado, o produto tem que ter 70%. Então hoje, porque hoje eu não me afilio a um produto que tem menos de 70%? Porque eu entendi que como afiliado só vai compensar se no mínimo só for 70%. Se for menos que isso, a probabilidade de você ficar no prejuízo acaba sendo muito alta. E eu entendi isso depois de teste, depois de ter investido, porque eu estava investindo para crescer. Então, se você tem essas três rendas, a fixa, variável e escalável, você tem dentro da área financeira três esferas que vão fazer você estar crescendo. Esse é um conhecimento básico de finanças. Por quê? Porque a gente não aprende isso. Eu não aprendi isso. Agora, bora para o outro conhecimento. Se você tem dificuldade de produzir assim como eu tinha, que hoje, apesar de agora não estar mais na minha rotina, apesar de não estar mais fazendo como antes, que eu ficava em casa e eu conseguia, do momento que acordava ao momento que ia dormir, ficar na minha cadeirinha confortável, produzindo o dia todo, pá. Agora, como eu dei início a uma nova jornada, eu não estou confortável. Hoje, pelo menos, a cadeira é melhor. Pelo menos é melhor. Porque eu estou em um novo lugar e eu vou ficar nesse novo lugar por um tempo maior. Mas eu consigo hoje passar o dia inteiro, mesmo não estando no meu lugar, na minha casa, produzindo, porque eu me acostumei. Agora, naquela época, eu estudava muito sobre produtividade, muito sobre hábito, e eu vou te ensinar o que eu aprendi. Eu aprendi, e é o que me fez hoje chegar aqui, cada pessoa tem um perfil. Então, eu fazia blocos de produção de 50 minutos. Porque, para mim, quando eu tentava produzir no método Pomodoro, talvez você já tentou, conseguiu, parabéns, o seu perfil se adapta.
O meu não. Então, se você não conseguiu, o mínimo que deu certo para mim e que a probabilidade de dar certo para você é gigantesca, 50 minutos. Por quê? Porque eu tenho muito déficit de atenção. Então, 25 minutos não dava tempo de me concentrar. 50 minutos, pelo menos já tinha pegado o ritmo e eu não queria mais parar. Mas quando dava 50 minutos, aí eu descansava 10. Descansava um tempo maior. Às vezes descansava 15, às vezes 20 e voltava. E eu fui fazendo isso porque era o que dava certo. Mas chegou um momento, ainda bem, que eu nunca parei de estudar, porque sempre foi um conhecimento que me fez sair de um nível para outro nível. Um conhecimento, uma pequena informação. Quando eu vejo alguém que tem resultado e que reclama porque não consegue sair de 6 dígitos para 7, na grande maioria das vezes, ou essa pessoa não está estudando, ou de fato ela não encontrou o erro. Porque às vezes tem gente, como entrou no M3K, que a pessoa diz que tem muito resultado, quando ela entra no curso diz, é muito básico para mim. Mas você já fez esse básico? Porque mesmo hoje eu tendo muito resultado, eu sei que alunos que bateram 6, 7 dígitos não faz o básico mesmo. Porque a grande maioria das pessoas elas acham que sabe tudo. As pessoas, eu me refiro aqui só essas que estão travadas, porque não é todo mundo que acha isso, não. Porque eu não acho que eu sei tudo, eu sei que eu tenho muito a aprender. Mas a questão é, quando eu escutei e agora eu completo a informação, eu precisava, pela primeira vez, entrar no estado de flow. E agora eu vou ensinar você a conhecer um eu que você nunca conheceu. Um você, uma pessoa de você que você nunca conheceu. Estado de flow é quando existe um nível de desafio, você tem um nível de habilidade que está abaixo desse nível de desafio e você passa tempo o bastante para ficar imerso naquilo, tão imerso a ponto de agora você não se preocupa mais com outras coisas. Você não se preocupa mais com mensagem no celular, não se preocupa mais com outras atividades. E para você chegar no estado de flow, você tem que preparar o ambiente. Porque celular, ele está aqui perto de mim hoje, porque hoje eu consigo me controlar. Eu consigo passar o dia todo com o celular do meu lado, ele tocando, e eu não olhar a mensagem, não atender. Hoje eu consigo. Naquela época, uma mensagenzinha tirava o meu foco. Então, para entrar no estado de flow, o que eu fazia? Celular longe. Longe significa, se eu quero falar com alguém, ver a hora, eu vou ter que me levantar. Porque quando você tem que fazer um esforço maior, você vai lembrar porque o celular está longe, e aí, por ter lembrado, você não vai pegar. Então, eu deixava ele longe. Aí, se o celular está perto, justamente por você já ser viciado, alguém mandou uma mensagem, a partir desse momento você deixa de trabalhar, vai embora, pronto. Parou. Então, é importante você entender que distrações, eu falei do celular, corta. Quais são as outras? Se você tem uma família que não deixa você concentrar, parabéns. Eu também não conseguia me concentrar morando com minha mãe. Mas quando eu comecei a morar sozinho, não tinha ninguém me atrapalhando. Mas antes de começar a morar só, eu já escutava pessoas dizendo que para produzir elas tinham que sair de casa. Então, se você hoje não pode sair por não ter dinheiro, o que é que eu aconselho? Vai para uma biblioteca, vai para um espaço que você consiga, mesmo que tenha um monte de gente que você não conhece, ficar focado, seja um shopping, seja uma praça, ninguém te atrapalhando, sem distração, sem um celular, sem ninguém te chamando, para você chegar no estado de flow. Eliminou todas as distrações. Próximo passo. Bloco de notas, ele tem duas utilidades para você chegar no estado de flow. Ponto 1. Atividades que você tem, é obrigado a seguir a sequência. Exemplo, você não fez ainda a página de vendas porque você está procrastinando, você acha difícil.
Começa pela mais difícil de todas, para você já ter um pico de motivação, um pico de dopamina. Então, uma das funções do bloco de notas, colocar as atividades. Qual é a segunda função? Teve uma ideia de algo que você não precisa agora, ao invés de você mudar de projeto, começar a fazer outra coisa, anota. Lembrou de uma coisa que tinha esquecido, anota. Mas anota e foca novamente. Porque quem ainda não tem o hábito de entrar no estado de flow, vai ter um monte de pensamento. Eita, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer um monte de coisa. Mas é porque você não está acostumado. Então, para você não esquecer, anota, deixa de lado, foca novamente. Lembrou de outra coisa? Anota. Porque o bloco vai ser só para as atividades. E quando você lembrar que tem uma coisa, ao invés de você mudar o que estava fazendo, por exemplo, eita, hoje eu precisava imprimir um boleto. Eu não imprimi, vou imprimir agora. Não, imprime não, perde o foco não. Faz primeiro, termina e depois você imprime o boleto. Para tudo. Se você chegou até aqui e ainda não deixou teu gostei, deixa teu gostei e eu preciso dar um aviso muito importante. Se você deseja fazer mais de 3.000 por mês, eu quero que você acesse o link que está aqui abaixo para você conhecer o meu método M3K. O M3K eu ensino passo a passo para você fazer mais de 3.000 por mês no Facebook Ads. Ele é 100% focado em Facebook para você decolar de uma vez por todas as suas vendas como afiliado, produtor ou até mesmo do seu PLR, se é assim que você deseja. Então, acesse o link abaixo e confira como é que funciona e eu te espero do outro lado para te dar as boas-vindas. Criou esse ambiente, preparou tudo, agora vamos à informação mais importante. O que eu aconselho é você ter uma garrafa de água perto de você, para se deu sede, você vai beber água. Mas eu aconselho que você coloque, pelo menos, para você experimentar o que é estado de flow, 3 horas sentado. E quando você quiser levantar, não levanta. Tá com fome, bebe água, mas não levanta. Tá querendo ir ao banheiro, quer muito, 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 muito mesmo, aí vai, né? Mas se você consegue segurar, espera o final das 3 horas, para você ver o nível de disciplina que você vai passar a ter quando você vence a si mesmo. E é só aumentando a produtividade. Mas vencendo a si mesmo nisso, vai fazer você produzir de uma forma estrondosa e ter resultados cada vez maiores. Tiago que colocou, eu fico assim com várias ideias e acabo sem fazer nada, eu entendo. É por isso que eu sei que esse conhecimento, para quem aplicar, até quem já fez curso, vai poder vir aqui amanhã mesmo, se já aplicar amanhã, e dizer a Écio, eu não imaginava que eu tinha essa capacidade mental que eu experimentei nesse estado de flow. Que você chega em um nível que sua mente entende coisas difíceis que não entendia, você chega a um nível que você encontra soluções rápidas. Isso é estado de flow. E para você conseguir chegar nele, você tem que vencer as distrações. Porque um atleta consegue, mesmo tendo várias pessoas assistindo, entrar no estado de flow. Porque ele já se disciplinou para não ser conduzido pelas distrações. Ah, mas eu vi um atleta que não consegue. É porque ele ainda não se disciplinou. Porque os bons, de verdade, os top, você já sabe que faz isso. Isso, inclusive, aquelas pessoas que têm livros e são atletas, tipo a mentalidade Mamba. Mentalidade Mamba é um exemplo de estado de flow. Existe um livro que o nome do livro é Mamba Mentality. E em português, Mentalidade Mamba. Mentalidade Mamba, para quem for pesquisar. E aí você vai ver na mentalidade Mamba que você vai alcançar um nível de estado de flow dentro do que ele ensina, que é totalmente diferente, mas você vai ver porque foco total. Então, experimente chegar nesse estado de flow. Experimente para que, nesse novo desafio, você não falhe na produtividade. Aécio, eu já entendi sobre as 3 fontes. Tá bom.
renda fixa, renda variável, o escalável. Entendi que se eu consigo produzir com o método Pomodoro, vou produzir 25 minutos, descansar 5. Se eu não consigo, vou produzir com de 50 minutos, descansar 10 ou 15. Mas, se eu quero verdadeiramente produzir muito, eu tenho que me colocar em um ambiente de produzir pelo menos 3 horas. E, de acordo, muitas vezes, com a sua rotina, você só vai conseguir 3 horas de madrugada. Se você tem que cuidar da casa, filhos, às vezes só final de semana, mas você tem que encontrar qual é esse horário para você chegar nesse nível. Não consegue ainda? Então foca no de 25 ou 50. Qual é o próximo conhecimento? Para depois eu perguntar para quem já fez curso se isso agregou ou não. Então, falei a parte da renda, a parte da produtividade, que faz você ter foco, faz você ter concentração, e falta uma coisa. Passou uma hora, mas eu vou encerrar com essa única coisa que estava prevista para ser compartilhado 3. Bora lá. O que é que eu acredito, dentro da minha experiência, que mais faz um ser humano ter resultado? Eu percebi que nós tendemos a falhar consigo mesmo miseravelmente. Eu falhava comigo mesmo miseravelmente. Falhava de falar para mim, a partir de hoje, eu vou fazer dar certo. E eu não saía daquele trabalho que estava me atrapalhando. A partir de hoje, eu não conseguia de fato. A partir de hoje eu vou produzir. Eu não produzia. O que fez mudar isso não foi o conhecimento, porque eu tinha acesso, eu estava estudando e não estava indo. Quando você estuda, e eu falei isso ontem, mais uma peça do quebra-cabeça só encaixada depois do que eu falei ontem. Eu falei que algumas pessoas com o conhecimento, acreditando que podem, isso vai ser 80% da transformação e ela vai ter resultado só por conta que no pensamento, que é a primeira esfera, ela conseguiu. Outras vão ser na esfera da emoção. A emoção é o maior motivador. Mesmo que você não seja uma pessoa que se motiva, tá tudo bem. Mas aqui tem um peso que muda, mesmo que você fale nas outras, mesmo que você literalmente seja uma pessoa ruim, mas que você tem resultado, é quando na ação você consegue garantir a execução sem parar, melhorando. E quando eu entendi isso, que demorou para eu receber a resposta que eu precisava. Meu Deus, por que um curso ser tão enrolão assim? Por que não fala logo? 4 passos para mudar e eu não preciso agora te ensinar um curso gigantesco te enrolando, não. Por quê? Porque geralmente as pessoas demoram a entregar o que a gente precisa para que a gente vá comprando mais. Mas quando eu vi que a ação ela causa transformações que você não vai ter no pensamento, não vai ter na emoção. Então, para ter ação, o que é que você tem que buscar se hoje você não consegue? Para aquelas pessoas que são casadas e que conseguem se comprometer com seu marido, sua esposa, é se comprometer para essa pessoa que vai pedir a ajuda dela para que ela não deixe você desistir e isso vai ser suficiente. Para aquela pessoa que tem pais e os pais conseguem estar no pé, é pedir para que os pais fiquem no pé. Para a pessoa que tem um amigo, é pedir para um amigo. Mas nada será tão eficiente quanto você ter um cliente que você tem que produzir. Porque isso, para mim, que eu sempre prezei muito pelo meu nome, foi muito eficiente. Então, às vezes, mesmo sem você precisar de dinheiro, sem você precisar trabalhar, mas para você parar de procrastinar, você tem que se comprometer com sua palavra, se comprometer com alguém, ter o comprometimento, porque quem não tem isso, comprometimento consigo mesma, vai conseguir com os outros. Agora, não tem consigo mesma, não tem com os outros, você tem que tomar vergonha na cara mesmo, porque
Você já se engana tanto, mas tanto, a tal nível que você nunca vai ter resultado enquanto não mudar isso. Porque quem não consegue se comprometer consigo mesmo e com outras pessoas é uma mentirosa, safada. Ah, Écio, mas eu não roubo. Mas você faz coisa pior, tá mentindo para si mesmo, para as outras pessoas. Ah, Écio, eu não acho pior do que o roubo. Por quê? A questão é, se você continua vivendo dessa forma, mentindo para os outros, mentindo para si mesmo, você não se compromete, você não tem motivação, você não produz. Então você finge que sua vida é incrível e não é incrível. Mas por quê? Porque você tem que entender que a verdade transforma. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Além de ser um princípio bíblico, se você for levar em consideração filosofia, a filosofia diz que um homem que não é íntegro não consegue vencer a si mesmo. Um homem que também não é honesto com a sociedade não consegue reinar em paz. Vende sua alma. Então, não importa qual é o conhecimento, é a verdade que precisa ser executada. É ser verdadeiro com aquilo que você está falando. Diz que ia fazer, é fazer. E se você se compromete com as pessoas, não cumpre, diz não para. Porque eu sei, ó, eu estou dizendo não, mas é porque eu estou em um momento da minha vida que está muito difícil. Eu não posso falar agora, mas eu não posso fazer. É só isso. Tenta se desculpar, mas diz não de algum jeito. Encontra palavras, vocabulário, mas a partir do momento que você encontra formas de fazer isso, o jogo muda. Aécio, não ficou claro para mim essa terceira coisa. Essa terceira coisa é sobre algo invisível aos nossos olhos. Existem três esferas: corpo, mente e espírito. O corpo é a forma mais rápida de você ter energia. Se amanhã você fizer um exercício físico, você já sente energia, mesmo que seja sedentário, você começa a produzir mais, mesmo que você já tentou antes. Você fez um exercício, aumenta a sua energia, a sua produtividade. Já faz exercício e não consegue, a outra esfera é a mente, é ser verdadeiro consigo mesmo, porque quando você é verdadeiro consigo mesmo, você quer cumprir com sua palavra, cumprir também com os outros. Ah, eu não consegui através do exercício físico, não consegui ser verdadeiro com os outros, então através do espírito. Se você tem temor a Deus, aí através desse temor, por conta que existe um temor, basta. Uma das esferas, você está tendo o quê? Comprometimento. Então, o comprometimento, ele tem que vir de alguma forma, externo, interno, mas é o comprometimento de, no prazo, fazer. Fico por aqui. Eu sei que você é muito maior do que você imagina. E ontem e hoje eu gastei o meu bem mais precioso, que é o meu tempo de vida, para poder estar aqui te dizendo: você pode ter muito mais. E você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar, aceitar e fazer diferente. E eu agradeço o seu tempo, agradeço demais mesmo. E amanhã nós nos encontramos novamente, agora para um outro conteúdo, para a gente avançar. Cada dia você precisa pegar uma peça do quebra-cabeça. Pegou uma peça do seu quebra-cabeça, quando você menos esperar, você já está com a imagem dos sonhos realizada. A sua imagem dos sonhos pode ser 10 mil, pode ser 100 mil, mas são várias pecinhas que você vai pegar ao longo do caminho para chegar nesse resultado. Então, muito boa noite. Bora vender, galera! Fui! Você consumiu apenas um pequeno pedaço de um dos conteúdos que eu entrego nas mentorias. E se você quer receber um curso completo, acesse o link na descrição agora mesmo. Eu te espero do outro lado para te dar as boas-vindas ao curso.